Olá, tudo bem? No livro de hoje falaremos sobre crise no casamento, como evitá-la. Os autores são Neco e Priscila. Prepararam este precioso manual onde estão abordadas as principais causas de conflitos dentro do casamento. Você poderia identificá-las com facilidade. Além disso, encontrará respostas práticas para evitar ou sair da crise. Abre aspas. Quando nos casamos, unimos nossas vidas com o propósito de sermos felizes e queríamos viver segundo os padrões da palavra de Deus. Sabe de uma coisa? Deu certo. Mas não deu certo só para nós. Tem dado certo para todos aqueles casais que colocam o Senhor Jesus Cristo como cabeça do seu lar e seguem os seus princípios. Palavra dos autores. Fecha aspas. Capítulo 1. A viagem dos sonhos. Não faz muito tempo, minha esposa e eu tivemos a oportunidade de fazer um cruzeiro pela costa brasileira. O navio levava mais de 1.000 pessoas e, segundo a propaganda, possuía um sistema moderno de estabilizadores que garantia uma viagem tranquila, mesmo que o mar estivesse agitado. Começamos a viagem muito felizes e entusiasmados. Mas logo veio a chuva, com um forte vento, produzindo ondas enormes. Muitos passageiros, e nós também, refugiamos nas cabines. E aí começou a parte mais difícil da jornada, que durou 12 horas intermináveis. Enquanto aquele navio balançou e se jogou sem parar, apesar do remédio apropriado para enjoo e dos famosos estabilizadores, naquele primeiro trecho da viagem, a maior parte dos passageiros e alguns tripulantes passaram mal. Alguns precisaram ser cuidados e alguns tripulantes passaram mal. Alguns precisaram ser de cuidados especiais do médico a bordo e ficaram desidratados. Finalmente, quando o navio fez a sua primeira parada, o sol estava brilhando e o mar completamente calmo. Ainda bem, alguns passageiros, dentre eles alguns conhecidos nossos, pegaram suas bagagens e desistiram da viagem. Eles estavam decididos a voltar para casa, usando outro meio de transporte. A verdade é que muitos ficaram tremendamente abatidos, porque a tempestade que veio sobre nós foi violenta. Eles não deram ouvidos aos apelos de parentes e amigos para continuar a viagem e abandonaram o navio. A boa notícia é que o resto da viagem foi tranquilo, que disseram, tudo tranquilo e muito bonito. Agora que já passaram vários meses, só pensamos na parte boa daquele cruzeiro maravilhoso. Lembrando essa experiência, fomos levados a pensar que o casamento é muito similar a uma viagem no cruzeiro, como a que fizemos. Antes de embarcar no casamento, cada um espera fazer uma viagem tranquila e estável, porque o navio é seguro e tem os melhores estabilizadores. Nós amamos, temos bom emprego, cremos em Deus, somos de boa família, estamos bem preparados e queremos ser felizes. Achamos que por isso teremos uma viagem maravilhosa. A grande verdade é que não nos preparamos para enfrentar os conflitos e as crises quando elas chegam, deixando-nos envolver pela tempestade. Somos jogados de um lado para o outro e os estabilizadores não aguentam a força do vento e das grandes ondas. Parece que aquilo tudo não tem fim. A viagem perdeu toda a graça. Olhamos para o lado procurando ajuda, mas só encontramos pessoas em condições iguais ou piores que nós. Por isso, na primeira oportunidade, há pessoas que querem desistir da viagem, porque estão doentes, feridas, cansadas e decepcionadas com aquela experiência. Mesmo que outros que não foram afetados pela tempestade, digo para não desistirem, elas não acreditam que a coisa vai melhorar e decidem interromper a viagem. Foram vencidas pela crise e não sabem que, desistindo, vão acabar entrando em outra crise. O ditado popular, vivendo e aprendendo, é verdadeiro
pois aprendemos algumas coisas importantes sobre o casamento naquela viagem. O casamento é uma viagem emocionante. Dentro do casamento podem surgir conflitos. Há casais que enfrentam menos crises que outros. Superar uma crise no casamento é prova de maturidade. O casal precisa aprender a sair da crise. A melhor maneira de evitar a crise é permanecer unido e não desistir. Deus nos dá recursos para que o casamento funcione bem. Você encontrará nestas páginas um pequeno manual para identificar os problemas que têm causado atritos na vida do casal. São sugestões práticas para evitar e sair da crise. Capítulo 2. Onde surgem os conflitos? Antes de mencionar a origem dos conflitos, que invariavelmente termina em grandes crises, precisamos estar atentos a uma verdade bíblica. Satanás, desde o princípio, ainda no Éden, levou o primeiro casal a pecar contra Deus. Ainda hoje ele continua atuante, mais do que nunca, no seu propósito de destruir a coroa da criação, que é o homem. Em Gênesis 1, 26 e 27, está o relato de que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E essa imagem e semelhança significa que o homem é um ser espiritual, que tem inteligência, poder de escolha e domínio sobre a criação. Por essa razão, Jesus afirmou enfaticamente que o diabo tem um único propósito: destruir a imagem de Deus, que todo ser humano carrega dentro de si. Abre aspas. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. João 10:10. Fecha aspas. Um dos grandes alvos dele é arrasar os casais, levando-os à separação. E por tabela, os filhos também são atingidos. O casamento é uma instituição divina, e na cerimônia religiosa pedimos a bênção de Deus. O inimigo quer dissolver essa instituição e impedir que a bênção nos acompanhe na experiência conjugal. Não se engane, ele trabalha 24 horas por dia para destruir famílias. E parece que ele tem alcançado êxito em sua empreitada. Dentro do casamento, ele mata os sentimentos, rouba os sonhos e destrói a esperança. Mas nós não estamos sozinhos nessa luta, porque o Senhor dos Exércitos é aquele que peleja e vence por nós. Aqui está a boa notícia, abre aspas. É o Filho de Deus, Jesus Cristo, veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Fecha aspas. 1 João 3:8. Capítulo 3. Principais causas do conflito. Podemos dizer que as causas mais frequentes de conflito no casamento são finanças, filhos, comunicação, disputa pela autoridade, sexo, parentes, ciúme, diferença de grau de instrução, imaturidade e competição. As causas mencionadas não estão em ordem de prioridade ou importância, mas refletem uma certa tendência por conselheiros matrimoniais e pessoas envolvidas em trabalhos com casais. Vamos examinar com mais detalhes alguns desses vilões que rondam a vida dos casais e, se não forem vencidos, causarão muito estrago, até destruirão casamentos. Número 1. Finanças. A falta de controle financeiro tem arrasado muitas famílias. Alguns gastam dinheiro que não têm no momento e também gastam antecipadamente aquele que teriam no futuro. O desemprego também tem contribuído para aumentar ainda mais a crise financeira. Cada família precisa trabalhar dentro de um orçamento, gastar somente aquilo que ganha. Quem tem dívida e não pode pagá-las, deve procurar os credores, ser honesto e fazer um acordo para pagar parceladamente. Cartão de crédito e cheque especial. Os cartões de crédito e os cheques especiais são armas perigosas nas mãos de pessoas que não têm controle. As instituições financeiras fazem larga propaganda de crédito fácil e dão aprovação rápida. O cartão de crédito é bom para aqueles que pagam o total dos gastos no final do mês.
porque não pagam juros. Esse mesmo cartão torna-se um grande perigo quando as pessoas sem dinheiro para pagar. É disso que as instituições financeiras gostam, porque eles se enriquecem e o usuário do cartão empobrece. O cheque especial é mais desastroso ainda, porque os juros são altos. B. Desemprego. A economia moderna alterou alguns conceitos básicos da família, causando uma das maiores fontes de atrito entre os casais, que é o desemprego do marido. Essa situação é delicada, porque alguns demoram muito tempo para encontrar outro emprego. Esse problema se agrava quando a esposa trabalha fora, porque tem de sustentar a família. Alguns casais sabem administrar bem a situação, mas a grande maioria não. A tensão aumenta porque o marido, que deveria ser o provedor, se sente humilhado. O problema do desemprego pode levar o casal a uma disputa pela autoridade. O velho ditado popular passa a ser uma realidade. Quem paga a conta, pede o cardápio. C. Perder o crédito. Outro desastre que atinge a família na área financeira é provocado pelo marido que perde o crédito e passa a usar o nome da esposa para movimentar as contas bancárias. Em pouco tempo, a esposa também perde o crédito, depois os filhos e parentes mais próximos. D. Ser fiador. Existe outra armadilha que tem causado sofrimento na família: tornar-se fiador. Isso é totalmente contrário ao ensino bíblico. Abre aspas. Não aceite ser fiador de ninguém, porque se você não puder pagar a dívida, levarão embora até a sua cama. Provérbios 22, 26, 27. Que experiência dolorosa pagar uma dívida que não é sua durante tanto tempo. O casal deve tomar a decisão de nunca ser fiador de quem quer que seja. Isto vai poupá-lo de muita dor de cabeça e aborrecimento. C. Entregar o dízimo. Não podemos deixar de mencionar que muitas pressões financeiras acontecem por desobediência aos ensinos da palavra de Deus, como respeito ao dízimo. Prove a Deus, Ele mesmo nos desafia, dizendo, abre aspas, eu, o Deus Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre você as mais ricas bênçãos. Fecha aspas. Malaquias 3:10. Entregar a Deus o dízimo é um ato de fé, de obediência. Deus é o fiel, sempre cumpre o que promete. Então, faça a sua parte no acordo. Deus usa o dinheiro, ou a falta de dinheiro, para nos provar. A maneira como gastamos o nosso dinheiro revela o nosso caráter e as nossas prioridades. 2. Filhos. Ninguém pode negar que a chegada dos filhos traz uma felicidade sem fim, mas também altera em muito o andamento do lar. Antes de eles chegarem, tudo era centralizado no casal e não poderia ser diferente. Eram passeios, fins de semana com amigos, congressos, visitas e muito envolvimento no trabalho da igreja. Cada um tinha toda a atenção do outro. Com a chegada do primeiro filho, a atenção da esposa passa a ser muito maior para o neném do que para o marido, que deixa de ser o número 1. A atenção que os pais têm que dedicar aos filhos pequenos exige muita paciência. Eles correm, gritam, fazem bagunça, desobedecem e tudo isso altera o humor dos pais e afeta a comunicação e a intimidade do casal. A. Disciplina. À medida que os filhos crescem, os atritos entre o casal em relação à disciplina tendem a aumentar.
A esposa acha que disciplina deve ser aplicada de modo e o esposo de outro. Um tem a tendência de ser mais rigoroso e outro mais tolerante. A tensão aumenta quando surgem divergências quanto aos horários de dormir, que assistir televisão, que os filhos devem comer, quanto tempo pode brincar, quanto tempo precisa gastar estudando. B. Educação. Os costumes e hábitos que herdamos de nossas famílias são transferidos para a nossa vida de casados. A tendência nossa é repetir a experiência da casa paterna, as boas e más, formando assim verdadeiros conceitos transferíveis. Tudo isso pode causar conflito no nosso casamento. Às vezes, é a nossa forma de falar, usando um vocabulário que não é adequado para quem conhece o Evangelho. Outras vezes, são gestos, ou não ter etiqueta, mentira, falta de caráter, de princípios básicos de educação. Esse é o pacote da nossa herança, que pode gerar muitos conflitos. C. Preferência. Não pode haver nada mais desagradável do que um cônjuge demonstrar preferência por um filho em detrimento a outro. Temos até um exemplo bíblico que mostra a separação de dois irmãos por causa da preferência dos pais, Isaque e Rebeca. Abre aspas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Gênesis 25, 28. Fecha aspas. Os pais se dividem e dividem a família quando demonstram predileção por um dos filhos. Nada mais justo que os filhos receberem o mesmo tratamento por parte dos pais, seguindo o exemplo do nosso Deus, que não tem preferência. Abre aspas. Pois ele trata a todos com igualdade. Fecha aspas. Romanos 2:11. Em muitos casos, esses conflitos desaparecem quando os filhos deixam o lar para estudar fora ou quando se casam. Só então os pais voltam a viver aquela primeira experiência a dois, sem conflitos, pelo menos nessa área. 3. Comunicação. A falta de comunicação ou a má comunicação é um dos maiores causadores de atritos e discussões entre os casais. Vivemos aqui dois problemas: aqueles que falam muito e aqueles que falam pouco, ou que não falam nada. Falar muito nunca foi sinal de boa comunicação, tanto no namoro como no noivado. O casal tem muito mais liberdade de expressão e com facilidade demonstra seus sentimentos. Às vezes, no casamento, essa espontaneidade é interpretada como sendo uma crítica a alguma coisa que foi dita ou feita. Alguns querem o impossível e desejam que o seu cônjuge adivinhe o que ele quer, sem dizer palavra alguma. No casamento é muito importante que um diga ao outro o que sente, o que aprecia. Também é preciso dizer o que causa irritação, e isso se faz verbalizando os sentimentos. Na comunicação é preciso ter em mente duas coisas importantes: falar sem agredir e ouvir com atenção. Dentro do casamento não há inimigos, por isso cada um deve se comunicar-se com respeito. 4. Sexo. Se fosse feita uma pesquisa para saber o que causa maior atrito entre os casais, o tema sexo estaria classificado entre os 10 mais. Aquilo que foi dado por Deus para unir e trazer prazer ao casal tem se tornado uma batalha feroz. A falta de instrução do marido com respeito à preparação da esposa para o ato sexual tem sido gritante. Daí a grande reclamação de que a esposa é frígida, à medida que ela não se sente prazer. O ato sexual vai se tornando um verdadeiro suplício e por isso é evitado. Por outro lado, muitas esposas usam o sexo como moeda de troca e manipulação.
Se o querido esposo desagradou a ela em algum aspecto, ela começa a famosa, abre aspas, greve sexual, fecha aspas. O grande problema é que quando as necessidades sexuais do casal não são supridas dentro do casamento, a porta da infidelidade pode se abrir, causando uma crise gigantesca. 5. Parentes. Quando o casal se casa, o cordão umbilical familiar precisa ser cortado. Isso não significa a relação de amizade e respeito em relação aos pais deve cessar, de jeito algum. Mas quem se casou tem a necessidade e direito de viver a sua própria experiência. Talvez batam a cabeça aqui ou acolá, mas agora é a vez deles. Os atritos nessa área aparecem logo depois do casamento. São filhos e filhas que ainda não, abre aspas, desmamaram, fecha aspas, e depois do casamento continuam dependendo financeira ou emocionalmente dos pais. Não são capazes de resolver pequenos desencontros. Entre eles envolve os pais nos seus problemas. O que mais irrita os cônjuges é ver que os pais estão se metendo na vida deles. É mais importante ouvir a opinião, o conselho do seu cônjuge, do que das outras pessoas, inclusive parentes. Quando os filhos se casam, os pais, especialmente as sogras, não devem intrometer-se na vida do casal. Eles não devem dar conselhos, a não ser que sejam solicitados. Antes de começar o capítulo 4, gostaria de pedir para você que curta, que compartilhe. Se você está gostando, deixe seu comentário também aí embaixo, aí, ok? Vamos dar continuidade. Capítulo 4. Luz vermelha, crise à vista. Um casal que entra em uma crise e diz que ela chegou inesperadamente deve ser muito ingênuo ou desligado, pois antes de crise aparecer, vários sinais são emitidos como se fosse uma luz vermelha, dizendo perigo à vista. É preciso ficar atento, procurando entender que atrás dessas reações pode existir algo mais. Com certeza, foi alguma insatisfação ou carência não suprida. Felício e Clarice já estavam casados há mais de 12 anos. Eram pais de um menino. Felício tinha sua própria empresa de prestação de serviços, que já ia de vento em popa. Eles possuíam recursos e viviam uma vida tranquila e estável. Toda a família estava envolvida nas atividades da igreja, especialmente a Clarice, no ministério de mulheres. Sem dúvida alguma, era um casal exemplar e se dava muito bem. Um belo dia, surgiram os primeiros rumores de que Felício estava tendo um caso com uma representante da sua firma. A crise se abateu sobre aquela família, como uma verdadeira tempestade. Quando Clarice procurou aconselhamento e ajuda, perguntaram se ela não havia notado alguma coisa diferente no marido. A única coisa que ela mencionou foi que nos últimos meses ele não a procurava mais e não demonstrava nenhum interesse na área sexual. Achou que isso poderia ser uma coisa natural, por causa de muito trabalho e das viagens que ele fazia. A luz vermelha estava piscando há muito tempo e Clarice não percebeu algo errado estava acontecendo. Era o prenúncio de uma grande crise. Vejamos alguns sinais de que uma crise está para acontecer no casamento: irritação, agressividade verbal ou física, crítica, indiferença, egoísmo, espírito negativo, competição, silêncio, briga, cara fechada, acusação e fuga. Na verdade, poderíamos acrescentar muitos sinais a essa lista. Sabemos que esta reação se encaixa em alguns temperamentos muito mais do que em outros. Com toda certeza, o tipo sanguíneo é muito mais propenso à agressividade do que o fleumático. É preciso ficar atento e agir rapidamente para evitar as crises. Querem mencionar alguns sinais clássicos? Número 1. Irritação. Há pessoas que por qualquer motivo ficam irritadas. Elas perdem a paciência rapidamente.
deixando os que vivem ao seu lado muito constrangidos, especialmente o seu cônjuge. Nada a satisfaz. Sem dúvida, essa atitude é um sinal evidente de que algo não vai bem. É preciso descobrir a fonte dessa irritação. Tendências da pessoa irritada é tornar-se super negativa, porque ela não consegue ver nada de bom nos outros ou nas coisas ao seu redor. A pessoa que tem esse problema começa a ser evitada pelo cônjuge, pelos filhos, parentes e amigos. Ninguém consegue permanecer muito tempo ao lado de alguém que está sempre irritado e, além disso, é pessimista. Número 2. Agressividade. Fomos convidados para um jantar de aniversário na casa de um amigo nosso, mas não conhecíamos os outros casais presentes. Logo que nos assentamos para comer, um dos casais começou a alterar a voz com o outro, e tudo parecia ser motivo para que se agredissem. Era muita ironia de ambas as partes, a ponto de o esposo dizer, abre aspas, você não sabe nada, você é uma burra, fecha aspas. O desconforto dos donos da casa e dos demais amigos era evidente, porque aquele casal se esquecia de que não estava na sua casa. Se na presença dos estranhos tinham tal atitude, imagine quando estavam a sós. Fizeram um papel ridículo e nem a perceberam disso. Passar da agressão verbal para a física é uma linha muito tênue. Quando um casal perde o respeito, tudo pode acontecer. As delegacias de proteção a mulheres estão cheias de esposas feridas, denunciando seus maridos. Elas foram feridas por dentro e por fora, e só algumas têm coragem de denunciar os esposos agressores. Quem levanta a voz está a um passo de levantar a mão, e quando isso acontece, já não é mais um sinal de que uma crise está se aproximando, mas é um sinal de que já estão dentro de uma crise. Número 3. Acusação. Acusar e culpar o outro parece uma prática que vai se tornando algo comum dentro do casamento. Se alguma coisa não sai como esperado, é mais fácil acusar o cônjuge pelo fracasso do que reconhecer sua parcela de responsabilidade. Um casal amigo nosso, que tem um ministério de aconselhamento, compartilhou conosco a experiência de uma senhora. Ela culpava o esposo porque não conseguia perder peso. Abre aspas. Não entendemos porque ele é culpado pelo seu excesso de peso. Fecha aspas. A resposta para aquela ira contra o marido foi a seguinte. Abre aspas. Eu não paro de engordar porque ele sempre traz uma coisa muito doce e coisas que engordam. Fecha aspas. Não foi preciso muito para perceber que, ao invés de culpar o marido, ela precisava fechar a boca. O marido culpa a esposa pelo seu insucesso nos negócios, porque ela não se interessa por aquilo que ele faz. O esposo diz que as crianças vão mal na escola porque ela não as ajuda nos estudos. Alguém está procurando, abre aspas, bode expiatório, fecha aspas, para seus fracassos pessoais. E quem não admite sua culpa, na verdade, ainda precisa crescer muito. 4. Competição. Ninguém deve se casar pensando em competir com o cônjuge, pois a competição só afasta um do outro. Muitas vezes, entre os casais, existe aquele espírito de querer provar que um é melhor que o outro, e nada é suficiente para agradar o seu cônjuge. Um deles sempre deixa a desejar. Essa competição avança no terreno profissional, no sentido intelectual e, hoje em dia, até no aspecto financeiro. Abre aspas. Eu sei que posso ganhar mais do que você, fecha aspas. Essa competição é levada ao extremo, ao ponto de cada um procurar ganhar a atenção dos filhos, para ser o número 1. Muitas vezes, isso é conseguido através de manipulação, comparando através de concessões de presentes. Quando o casal tem contas bancárias separadas para haver esse sentimento, abre aspas, esse dinheiro é meu e eu gasto com o que quiser, fecha aspas. O casamento não deve ser competição, e sim colaboração. 5. Silêncio.
Dentro de uma experiência conjugal, é preciso conhecer e identificar o significado da linguagem corporal. Os braços cruzados, os lábios cerrados, o menear da cabeça, a respiração profunda e outros. Contudo, o silêncio é um dos sinais mais evidentes de que algo não vai bem e uma crise está a caminho. A pessoa se ressente de alguma coisa, não se expressa, cai num profundo silêncio. Ela quer que todos saibam que algo a deixou infeliz e quer chamar a atenção sem abrir a boca, mas somente com seu silêncio. Há pessoas que agem assim, por dias e semanas, deixando-o do cônjuge com um tremendo sentimento de culpa. Abre aspas. O que será que eu fiz dessa vez? Fecha aspas. Depois de dias intermináveis de silêncio, uma súplica insistentemente para que o outro diga qual a razão daquilo tudo, abre aspas. Você não se lembra? Lembra do quê? Fecha aspas. O que você me disse há 2 semanas atrás? Se essa pergunta for feita a um marido normal, com toda certeza, ele não terá a mínima lembrança do que disse ou fez. E aí a coisa vai ficar complicada, porque a esposa querida não irá acreditar. Se dentro do casamento o casal não aprende a se comunicar e expressar os seus sentimentos, quando surgirem conflitos, terão dificuldades para resolvê-los. O silêncio, neste caso, é perigoso e pode ser um sinal de que um vulcão vai entrar em erupção. O casal deve aprender a resolver seus problemas no mesmo dia e não ir dormir sem acertar um com o outro. Quando esses conflitos são deixados para trás, eles produzem indiferença e separação entre os dois. Abre aspas. Quando estiverem irados, não pequem alimentando seu próprio rancor. Não deixem que o sol se ponha, com você ainda irado. Resolvam isso. Fecha aspas. Efésios 4:26. Número 6. Fuga. Quando um dos cônjuges se sente ofendido e percebe que o problema não chega a uma solução, ele começa a fugir de alguma maneira. E é um suplício ter que voltar para casa, porque terá que enfrentar outro cara a cara. E a melhor saída é manter-se muito ocupado lá fora. O marido pode se afundar no seu trabalho, chegando muito tarde e saindo bem cedo todos os dias. No final de semana, ele quer dormir o tempo todo. A esposa pode preparar uma agenda cheia de atividades para evitar alguns enfrentamentos com o esposo. Pode ser o seu trabalho, as atividades com os filhos, ou até mesmo os trabalhos da igreja. Assim, de fuga em fuga, o pequeno problema vai se cristalizando e aqueles dois seres que se amam ficam fugindo um do outro como rato e gato. Os problemas se resolvem enfrentando-os e não fugindo deles. Sejam sensíveis e juntos procurem ver se não estão enquadrados em algum desses sinais perigosos, porque muitas vezes a luz vermelha ficou acesa há tanto tempo, anunciando uma crise iminente, ou a crise já começou e não sabemos como sair dela. Capítulo 5. Como evitar a crise? A melhor maneira de evitar uma crise que poderá abalar os relacionamentos do casal é agir preventivamente. Não podemos esperar que os problemas se avolumem e se instalem para depois tentar achar uma solução, que nem sempre é satisfatória. Por essa razão, este ditado popular tem muita sabedoria. Abre aspas. É melhor prevenir do que remediar. Fecha aspas. Podemos começar a espantar uma crise que se aproxima tomando algumas decisões práticas, que para alguns são difíceis, mas é o caminho mais seguro para restaurar aquilo que está perdendo dentro do casamento. Durante o intervalo de um dos nossos seminários para a família, Bárbara procurou a Priscila, dizendo que tinha consciência de que estava fazendo alguma coisa errada e sabia que a sua atitude estava afastando seu esposo dela e de casa. Abre aspas. Por favor, ensine para nós o que podemos fazer para melhorar o nosso relacionamento, porque esse problema não é só meu.
fecha aspas. Disse ela. Aqui estão as sugestões que Priscila deu para aquelas senhoras, só que agora ampliadas e aplicadas a todos os casais. Número 1. Fale menos. Se uma coisa que pode evitar muitas crises é saber controlar a língua. Lamentavelmente, muitas pessoas têm esse mau hábito, porque falam demais, não têm controle e não sabem quando devem parar. Pela sua própria natureza, as mulheres caem com frequência nessa armadilha e por causa disso, pequenos problemas se avolumam. Marina telefonou para algumas amigas íntimas que estavam numa reunião de oração e pediu ajuda. Chorando, disse que seu marido a havia esbofetado. A reação unânime do grupo foi o seguinte, abre aspas, o que será que ela fez para levar o marido a agir dessa maneira? Porque ele é um homem calmo e super tranquilo, fecha aspas. Mais tarde, a própria Marina reconheceu que havia perdido o controle. E por mais que o marido pedisse para ela parar de falar, ela continuava batendo na mesma tecla. O resultado foi triste. Saber falar na hora certa é demonstrar maturidade, mas saber parar de falar é uma virtude invejável. Esse é um caso típico de provocação que qualquer um dos cônjuges deve evitar, por não só irritar, como também destrói o relacionamento. Há um versículo na Bíblia que fala do mau uso da língua, de forma bem clara, que não deixa nenhuma dúvida sobre esse assunto. Abre aspas. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade, ocupa o lugar nos nossos corpos e se espalha o mal em todo o nosso ser. Com fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. Tiago 3,6, fecha aspas. Número 2. Perdoe e esqueça. O tão esperado período de férias havia chegado e tudo estava preparado para o início da viagem. O carro estava lotado com as bagagens e as crianças elétricas. Havia muita expectativa dos dias inesquecíveis que passariam na praia. Na hora da saída, Lídia fez um comentário que Maurício não gostou, gerando um bate-boca desagradável e desnecessário. Ela, percebendo que fora imprudente, pediu que o marido a perdoasse, pois havia falado irrefletidamente. Embora relutando um pouco, ele perdoou e as férias aconteceram como foram planejadas. Lídia confidenciou o ocorrido à sua melhor amiga, dizendo: isto aconteceu há 9 anos e ainda hoje, quando nos preparamos para sair de férias, ele não deixa de lembrar o que houve naquele dia. Tudo pronto, querida? Vamos ver se dessa vez ninguém pisa na bola antes de sair. Eu já pedi perdão várias vezes, mas ele continua jogando essa carga de culpa sobre mim. Os outros, quando passaram por isso, revidam imediatamente. Olhe lá quem está falando. Você não está lembrando do papelão que fez na casa dos meus pais? Essas retaliações verbais são o mesmo que revolver o lixo jogado fora, que são os problemas já resolvidos, mas não perdoados. Bom seria que o cônjuge pedisse um ao outro para fazer a oração de Davi, abre aspas, não te lembre dos meus pecados, nem das minhas transgressões. Salmo 25, 7, fecha aspas. Para evitar problemas, é preciso agir como Deus age conosco. Quando confessamos os nossos pecados, em Cristo, Ele nos perdoa e esquece. Faça o mesmo. 3. Não fique contabilizando. Abre aspas. Desse jeito não dá para aguentar. Eu tenho que cuidar da casa, da roupa, das crianças, anotar os seus recados e preparar a comida. E você chega em casa numa boa, pronto para comer, como se aqui fosse uma pensão. Ainda bem que você fez as compras no supermercado, senão seria mais um item da interminável lista de coisas que eu tenho que fazer sozinha. Fecha aspas. Qual é o marido que ainda não ouviu uma reclamação como essa? Muitas vezes ele mesmo apresenta a sua lista de atividades para demonstrar que faz mais coisas do que a esposa exagerada. Muitas crises podem ser evitadas,
se deixássemos de lado essa ideia de querer contabilizar o que um faz e o que o outro deixou de fazer. No casamento, cada um dos cônjuges tem que dar o seu 100%, e muitas vezes isso não acontece o tempo todo. Há ocasiões em que um está dando 90% e o outro só 10%. No período da gravidez da esposa, numa enfermidade, numa hospitalização, na perda do emprego, numa viagem ou numa emergência, sempre o cônjuge estará dando muito mais do que o outro. E isso não deve ser o motivo para ficar contabilizando, porque a cumplicidade do casal apaga essa cobrança do tipo, abre aspas, eu estou fazendo muito e você não está fazendo nada, fecha aspas. Cada cônjuge dentro do casamento tem que ser cúmplice do outro, no sentido de colaboração e parceria. Eles devem estar sempre unidos como verdadeiros sócios. Quantos esposos ficam frustrados vendo que a esposa não dá o devido valor ao seu trabalho dele, achando que só ela trabalha duro, abre aspas. Você ficou o dia todo fora de casa e eu fiquei aqui me matando de tanto trabalhar, fecha aspas. Com toda certeza, ele não ficou o dia todo fora de casa só porque não queria ajudar a esposa. Por outro lado, existem aqueles que são maridos 10, que também não contabilizam quando lavam a louça, dão banho nos filhos, arrumam a cama e até cozinham às vezes para dar uma folga para a esposa. Dentro do casamento, cada um deve dar o seu melhor, e o seu melhor deve ser o seu 100% e não 50%. Como se diz popularmente, é preciso reconhecer o esforço que o outro cônjuge faz, buscando o bem-estar e a felicidade do casal. Número 4. Não faça comparações. Comparar é estabelecer um confronto entre duas pessoas ou coisas dentro do casamento. A comparação que muitas vezes é feita com outros casais ou amigos é sempre desastrosa e precisa ser evitada. O chefe do escritório convidou todo o departamento com respectivos cônjuges para a festa de aniversário da esposa. No momento apropriado, o dono da casa presenteou a esposa com um lindo colar de pérolas. Regina não perdeu a oportunidade e, para que todos ouvissem, dirigiu-se ao esposo com muita ironia. Abre aspas. Vê se você aprende com seu chefe como deve se tratar a esposa. Fecha aspas. Pobre e infeliz marido. Existem também alguns maridos que são infelizes quando fazem comentário desse tipo. Abre aspas. Você não acerta mesmo essa sobremesa. Seria bom você fazer um cursinho com a minha mãe, que é fera na cozinha. Fecha aspas. Qualquer comparação deve ser evitada, porque humilha a pessoa e muitas vezes serve para criar ciúmes. 5. Pense no outro em primeiro lugar. Quando a preocupação dos cônjuges é procurar o bem-estar do outro em todas as circunstâncias, tudo se torna mais fácil. A vida é cheia de detalhes, por isso precisamos dar atenção a eles. Porém, muitos casais acreditam que eles são insignificantes e por isso os ignoram. Com toda certeza, as esposas são as que mais sofrem com a falta de sensibilidade de muitos maridos, visto que eles são extremamente detalhistas. As mulheres sempre estão atentas a pequenas coisas e, em geral, como se diz popularmente, o homem passa batido. No casamento, não há lugar para egoísmo. Meu esposo e eu procuramos pensar um no outro. Logo de manhã, aquele que se levanta primeiro coloca a pasta de dentes na escova do outro e prepara o café. Sabemos que alguns até irão dizer que isso tudo é ridículo e que são detalhes insignificantes. Acabamos de mencionar que a vida é feita de detalhes e, com certeza, eles podem estar fazendo falta no seu relacionamento. O seu dia será diferente se você começar pensando no seu cônjuge. Faça algumas coisas para agradá-lo. Que tal abrir a porta do carro para ela? Faça um convite surpresa para algo especial.
Por que você não escreve um bilhete de amor? Telefone para sua esposa apenas para dizer o quanto você a ama. Experimente. Coloque sua criatividade em ação e você verá esses ingredientes são mais do que positivos para dar vida ao seu casamento. 6. Nunca desista. Você está lembrando da experiência das pessoas que desistiram daquele cruzeiro por causa da tempestade? No casamento, já mencionamos que podem surgir ventos fortes, trazem medo e insegurança, mas não devemos desistir nem abandonar tudo. Quando isso acontece, porque o casal não enfrenta a tempestade o tempo todo. Se cada um tiver o firme propósito de lutar e enfrentar qualquer adversidade, sempre haverá resultados positivos. Mas isso só acontece por meio de muita persistência. Quando usamos as ferramentas que Deus nos coloca na nossa disposição, a experiência tem mostrado que a maior parte das tempestades são passageiras e o sol sempre volta a brilhar. É só esperar para conferir. Não desista da pessoa que você mais ama e não desista do seu alvo de ser feliz. Abre aspas. Se alguém lhe bloquear a porta, não gaste energia com confronto. Procure as janelas. Lembre-se da sabedoria da água. A água nunca discute com seus obstáculos, mas as contorna. Quando alguém o ofender ou frustrar, você é a água e a pessoa que feriu é o obstáculo. Contorne-o sem discutir. Aprenda a amar sem esperar muito dos outros. Dr. Augusto Cury. Fecha aspas. 7. Dê atenção às coisas que realmente são importantes. Qualquer pessoa que analisar os motivos que levam um casal às brigas e desencontros irá concordar que, na maioria, parte das vezes, são coisas pequenas, sem tanta importância. Por isso, chegamos a pensar como é possível que duas pessoas inteligentes se agridam por coisinhas tão pequenas. É verdade, às vezes estamos fazendo uma grande tempestade num copo d'água. Quando entramos num casamento, trazemos um pacotão de coisas boas e também de maus costumes. Tudo isso aliado ao nosso gigantesco eu. Influi negativamente para que os atritos e desentendimentos aconteçam com muita frequência. Eu quero que seja dessa maneira. Eu não vou fazer a sua vontade. Vai ser do meu jeito ou não vai acontecer. Eu não concordo e não abro mão dos meus direitos. Na linguagem popular, a pessoa se queima por causa da insignificante, ou melhor dizendo, uma coisa boba. Quando fazemos isso, gastamos energia e abusamos da nossa emoção. Na verdade, deixamos passar por coisas que são realmente importantes. Resmungamos porque a pasta de dente ficou aberta, porque o copo estava fora do lugar, porque a luz ficou acesa, porque a comida estava muito salgada, porque ela demorou para se aprontar, porque a toalha estava no chão, porque a roupa suja estava fora do cesto, porque o carro estava sem gasolina, porque a camisa não estava bem passada, e assim por diante. Quando isso acontece, a pressão vai às alturas, a ira toma conta da pessoa, e alguns até chegam à beira do colapso. Use a peneira do bom senso para saber o que é importante e o que não é importante naquele momento. Em outras palavras, deixe por menos, não ligue para as coisas pequenas para não deixar o ambiente do lar azedo, com tanta cobrança. A verdade é que depois de tanta bronca, as pessoas já não ouvem mais e nem dão atenção. Usando a peneira do bom senso, você dará atenção às coisas que realmente são importantes. Se você fizer isso, o seu cônjuge e seus filhos ficarão felizes e muito agradecidos. Lembre-se de que no casamento, o maior perdedor é aquele que acha que precisa ganhar sempre. 6. Capítulo 6. Convoque o Conselho de Segurança. Quando se trata de resolver uma crise ou de fazer um acerto dentro do casamento,
As reações são as mais variadas, mas todas elas têm uma finalidade: fugir do enfrentamento. Eis algumas reações. Eu não vou me rebaixar. Se quiser, ele que venha falar comigo. Vamos deixar assim, para ver como fica. Estou orando para Deus falar com ela. Vou dar um tempo e tudo se resolverá. Cada um de nós fica no seu canto e tudo bem. Por mais que se queira empurrar esses problemas com a barriga, eles não se resolverão automaticamente, a não ser que sejam enfrentados para encontrar uma solução. É preciso convocar o Conselho de Segurança. Para tratar desses assuntos, de vital importância e, sobretudo, restabelecer a paz, abre aspas, se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão, cônjuge, tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, cônjuge. Ou então, voltando, faz a tua oferta. Mateus 5, 23 e 24. Fecha aspas. Algumas normas precisam ser seguidas nessa reunião do Conselho de Segurança. Primeiro, onde e quando. Problemas dessa natureza não podem ser tratados de forma leviana, no meio de uma refeição ou por telefone, com um carro em movimento ou à noite na cama. O casal deve marcar esse encontro num lugar neutro. E se não for possível fazê-lo em casa, por causa dos filhos ou familiares, pode ser numa lanchonete, num restaurante, parque ou outro lugar público, porque irão apenas conversar e não se digladiar. Os cônjuges precisam sentar-se frente a frente e conversar abertamente e francamente sobre a situação. Devem escolher o melhor momento do dia, com bastante tempo, para que a reunião não seja uma corrida contra o relógio. Essa reunião não deve ser interrompida por chamadas telefônicas e ou celulares devem ser desligados. 2. Prepare-se em oração. O que será tratado poderá mudar o rumo da vida do casal e de sua família. E por isso é muito importante pedir orientação de Deus. Os dois devem orar antes do encontro, orar antes de iniciar a conversa. Cada um deve pedir a Deus para que exista um espírito de reconciliação e perdão, começando pelo seu próprio coração, sem os quais não chegará a um final feliz. 3. Ataque o problema e não o seu cônjuge. Não perca tempo com acusações e procure ter uma atitude positiva para resolver o problema. Não se desculpe, não se defenda e não se justifique. Lembre-se que o seu cônjuge não é o seu inimigo. E por isso, concentre-se em atacar o verdadeiro inimigo, que é o problema. Assim será mais fácil e rápido encontrar uma solução. 4. Saiba falar e saiba ouvir. Deve ficar estabelecido, logo de início, que aquele que estiver falando não será interrompido. Espere a sua vez de falar e trate seu cônjuge com respeito e consideração. Não fique meneando a cabeça em sinal de desaprovação, enquanto ele estiver falando. O Conselho de Segurança foi reunido não para que cada um defenda o seu ponto de vista, mas para que juntos encontrem a solução para os seus problemas. Ninguém deve se acusar o outro dizendo que a culpa é dele. O objetivo da reunião é buscar a reconciliação e não a acusação mútua. 5. Seja humilde e peça ajuda. Muitas vezes, o casal não consegue chegar a um bom termo quando reúne o Conselho de Segurança. Outras vezes, a situação já é tão difícil que é preciso a intervenção e a ajuda de uma terceira pessoa. Não fique pensando, o que será que vão pensar de nós se compartilharmos nossos problemas com alguém? Algum tempo atrás, fomos visitar uns amigos que não víamos há muito tempo. Perguntamos sobre os filhos deles e nos informaram
que o mais velho havia passado por muitos problemas que levaram ao divórcio, infelizmente. Disseram eles, tudo ficou complicado quando os nossos filhos procurou ajuda profissional de uma pessoa que tinha um casamento desestruturado. Foi um desastre. Essa orientação errada acelerou o divórcio do nosso filho. Busque, pois, ajuda de um conselheiro crente, do seu pastor ou de um casal que tenha experiência na área de aconselhamento, mas que seja alguém confiável. Procure aconselhar-se com pessoas que tenham um bom entendimento, não só de vida cristã, mas que tenham um casamento estável e que sejam referencial. Se um dos cônjuges não quiser a ajuda de um conselheiro, que seja por medo ou constrangimento, o outro deveria ir sozinho. Ficamos preocupados quando soubemos que Carlinhos e Nair estavam enfrentando problemas de relacionamento. Eles eram jovens, recém-formados, bem-sucedidos na vida profissionalmente e cheios de ideias, mas com um eu muito grande. Quando a situação piorou, cada um procurou seus amigos para reclamar do outro, e aí a coisa ficou pior ainda. Felizmente, depois de muita luta, eles procuraram seu pastor, que foi a pessoa-chave para ajudá-los a sair daquela crise. Foram suficientemente humildes para buscar ajuda com pessoa certa, e agora estava vivendo a verdadeira lua de mel. Hoje, eles admitem que perderam tempo e arriscaram muito, mas dão graças a Deus porque o problema foi resolvido. Capítulo 7. Coloque Deus em primeiro lugar. Bruno e Rafaela foram ajudados por um pastor amigo e sua esposa, e, segundo o próprio casal, o casamento deles já estava na UTI. Inclusive, já havia se separado. Numa dessas reuniões de aconselhamento, cada um reconheceu seu erro, e os dois aceitaram, de forma pessoal, Jesus Cristo como seu Salvador. Conversamos os dois poucos dias depois e perguntamos como eles iam e o que estava acontecendo de novo na vida deles. Que resposta sensacional! Abre aspas. Tudo mudou quando deixamos de participar da nossa vida. Estamos fazendo a nossa tarefa de casa, lendo a Bíblia e orando juntos todos os dias. Um mundo novo se abriu diante de nós. Ainda temos muito que mudar, mas sabemos que estamos começando uma nova etapa no nosso casamento. Fecha aspas. Bruno e Rafaela estão, com a ajuda de Deus, restaurando seu casamento e procurando acertar tudo aquilo que fizeram de errado. Mas estão vencendo. Eles mesmos dizem que agora não estão sozinhos nessa luta, porque recebem diariamente uma força especial que vem das orações que fazem e da leitura da Bíblia. Muitos anos atrás, aprendemos que deveríamos orar juntos todos os dias. De lá para cá, não vamos dormir nem um dia sem orarmos juntos. Esse é um voto que fizemos diante de Deus. Sugerimos que cada casal procure a hora mais prática do dia para esse momento de oração a dois. Princípios de Deus. A mais poderosa arma que temos para nos prevenir e evitar de crises do casamento é a fé em Deus, em sua palavra. À primeira vista, essa solução poderá parecer muito simples diante de um problema tão complicado. Sim, pode parecer, mas não é. Hoje em dia, as livrarias estão abordadas de livros de autoajuda, intitulados Como Encontrar a Felicidade ou O Segredo para a Prosperidade. Mas toda essa literatura, com raras exceções, enfatiza o humanismo, dizendo que por meio da própria inteligência e sabedoria, as pessoas chegarão a resolver seus problemas. Depois, elas ficam decepcionadas, porque o pense positivo ou você pode não são suficientes para solucionar os problemas conjugais que estão enfrentando. Quando nos casamos, a coisa mais importante que foi reunir os amigos, os parentes, a recepção,
ou os presentes que recebemos, mas sim a bênção de Deus. Aquilo que é mais importante geralmente é relegado a um segundo plano. O que nós queremos mostrar para todos é o álbum de fotografia, o vídeo das imagens alegres da grande data. Quando realmente se lembra dos votos e da bênção de Deus, o que foi invocada? Foi Deus que idealizou o casamento. E se Ele o idealizou, é todo poderoso para fazê-lo funcionar bem, para sermos felizes e abençoados. O casal precisa viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. E isso não deve ser uma opção, mas sim um posicionamento. Amar com amor de Deus. Precisamos amar com amor ágape, que é o amor de Deus, pois esse é o amor desinteressado, que não aceita como somos. Se o casal tem o Espírito Santo operando em suas vidas, o amor de Deus está presente na vida dele. Abre aspas. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Fecha aspas. Romanos 5:5. O amor de Deus, quando colocado em prática, é a maior arma para resolver todos os problemas. Esse é o amor que nos aceitou um dia, perdoando os nossos pecados em Cristo Jesus. É comum ver as coisas que têm o hábito de revidar qualquer ofensa recebida. Se um atira uma pedra, o outro revida, e às vezes, em vez de uma, vem duas. Não deixe por menos, chumbo trocado não dói. Quem já não ouviu isso? E muitas vezes seguiu essa infeliz ideia. Quem age assim? Joga mais gasolina no fogo e não é isso que Deus quer. Pelo contrário, essa atitude afasta mais ainda as pessoas. Jesus ensinou a regra áurea, abre aspas, façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, fecha aspas. Mateus 7,12. Se eu quero que façam o bem para mim, e se eu quero ser bem tratado, tenho que tomar a iniciativa de fazer o bem e tratar bem as pessoas. Essa regra também se aplica ao relacionamento do casal. Se você quer ser amado, tome iniciativa e ame em primeiro lugar. Como seria diferente se esse princípio de Deus fosse seguido por todos nós? Amar é uma ordem, é um imperativo dado por Deus. Amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente. 1 Pedro 1:22. Se a ordem de Deus é amarmos todas as pessoas, então devemos amar o nosso cônjuge mais ainda. O amor que nunca acaba. Já ouvimos mais de uma vez pessoas dizendo que não amam mais seu cônjuge e que aquele sentimento que tinham acabou. Que tipo de amor é esse que acaba, que termina? O texto mais clássico sobre o amor está em 1 Coríntios 13, que descreve o amor como um dom supremo. E esse amor pode até passar por provações e lutas. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas temos a certeza de uma coisa: o amor jamais acaba. Versículo 8. O amor que nos une através do casamento foi o amor de Deus. E se amamos como esse amor, ele nunca vai acabar. Vamos pensar nessa verdade. Deus é amor. Nós sabemos que Deus é eterno e não tem princípio e não tem fim. E se não tem fim, o seu amor também é infinito. Procure então amar seu cônjuge como esse amor que jamais acaba, que é o amor ágape de Deus. Isso é tão especial que o apóstolo Paulo encerra a narrativa desse capítulo sobre o amor dizendo, abre aspas, porém o maior destes é o amor, fecha aspas. 1 Coríntios 3:13. A fé é importante e a esperança também é importante. Em nossa experiência cristã, mas ele realça o amor como sendo o maior de todos eles. Uma senhora vivia reclamando do esposo, porque ele a irritava com seus defeitos e maneira de ser. Abre aspas.
Não sei como é possível viver com uma situação como essa. Não aguento mais viver com você. Fecha aspas. Um dia, cansado de ouvir a mesma reclamação, ele perguntou com amor à esposa: Querida, quando você conheceu Jesus como Salvador pessoal, como era a sua vida? Você mesmo dá testemunho que a sua vida estava cheia de pecado e tristeza, e Jesus aceitou você como era. Não é verdade? A esposa balançou a cabeça em sinal de afirmativo. Então, meu amor, aceite-me como eu sou, da mesma maneira que Jesus aceitou e amou você naquele dia. Capítulo 8. A luz no final do túnel. Todos os casais que enfrentam conflitos e problemas sempre acham que a sua crise foi a pior e que ninguém sofreu mais do que eles. Até parece uma competição para determinar quem sofreu a maior desgraça. Não podemos deixar passar essa oportunidade, sem contar o que aconteceu conosco. Foi a pior e a mais longa crise que já passamos como família. Em 1984, nós nos mudamos para os Estados Unidos com nossos 2 filhos. O Mário tinha 19 anos e o Paulo, 16. Fomos convidados para trabalhar fazendo a dublagem de um programa de televisão que era exibido no Brasil. Toda a família estava envolvida naquele projeto. Nossos filhos estudavam de dia e trabalhavam à noite. Alguns anos se passaram e houve um grave problema que acabou encerrando o programa. Que tempestade! Perdemos tudo o que tínhamos. Ficamos sem dinheiro, sem trabalho e vimos como é difícil ser estrangeiro, longe da família, dos amigos e da pátria. Descobrimos na carne que muitas vezes a consequência dos erros de uma pessoa atinge inocentes que estão ao nosso lado. O Neco e eu tivemos que trabalhar limpando casas e escritórios. Não fizemos isso por opção, mas porque não tínhamos escolha. Nossos filhos tiveram que trabalhar duro para nos ajudar a sustentar a casa. Naquele período, o dinheiro era curto e contadinho, e não sobrava nem para fazer extravagância de comer um simples lanche fora de casa. Parecia que a tempestade não iria ter fim, e os ventos sopravam cada vez mais forte. Estava demorando muito para podermos ver a luz no fim do túnel. Mas no meio de tantas situações desfavoráveis, muita coisa boa aconteceu. Graças à garra e determinação de nossos filhos, eles terminaram a universidade e conheceram suas futuras esposas e depois se casaram. Mário com a Priscila e o Paulo com a Vanessa. Foi a resposta das nossas orações e das orações dos nossos filhos. Durante tantos anos. Em 1993, deixamos nossos filhos casados em Porto Rico e voltamos para o Brasil. Tivemos que começar tudo de novo. Fomos morar num apartamento vazio, só com colchão no chão. Não tínhamos fogão, geladeira, televisão, nem móveis. Que experiência! Mais uma vez vimos que Deus foi fiel, supriu cada uma de nossas necessidades. Foram vários anos de tempestade, mas um dia ela terminou. E agora só restam as lições que aprendemos durante aquele período de crise. Sim, nos aprendemos muitas lições. Aprendemos que não são as coisas que trazem a felicidade. Toda aquela situação uniu muito mais a nossa família e nos ensinou que, em nenhum momento, por mais difícil que seja, devemos desistir. Acima de tudo, descobrimos que o nosso Deus é maior do que qualquer problema e Ele nunca nos abandonou. Sabemos que os problemas e crises têm diferentes características. O nosso talvez tenha sido diferente do seu, mas não deixou de ser a nossa grande crise. Contudo, quando a enfrentamos, saímos revigorados, fortalecidos e, acima de tudo, mais unidos como marido e mulher. Nossos filhos também aprenderam
lições muito positivas que mudaram nossas vidas para sempre. Senhor Jesus, venha ao encontro dessa pessoa que está vivendo um problema ou uma grande crise. Dá agora mesmo o teu alívio e afasta essa pressão, dando-lhe vitória. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando nos casamos, nos unimos nossas vidas com o propósito de sermos felizes e queremos viver segundo os padrões da palavra de Deus. Sabe de uma coisa? Deu certo. Mas não deu certo só para nós. Tem dado certo para todos aqueles casais que colocam o Senhor Jesus Cristo como cabeça de seu lar e seguem os seus princípios. A nossa viagem matrimonial tem sido maravilhosa. Já completamos 40 anos de casados. Podemos dizer a você que já experimentamos ventos fortes e contrários, mas nunca desistimos, porque sabemos que os dias de sol e as noites estreladas têm sido incontáveis. Espero que você tenha gostado. Curta, se inscreva, compartilhe esse áudio e que vidas sejam abençoadas em nome de Jesus. Amém.